Com 119 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. E hoje nós vamos falar sobre a transformação digital nesse grupo. E para isso eu tenho o prazer de trazer o Gustavo França, CIO e Head de B2B e B2C. Eu sou Sérgio Hart e esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena, onde a gente discute a transformação digital no Brasil com os executivos responsáveis pelo sucesso dessas jornadas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para estar sempre recebendo novas informações e novos vídeos. Aproveitando, então, eu queria dar as boas-vindas ao Gustavo. Gustavo, prazer aí em ter você conosco. Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui com você também. Legal. Bom, para quem não conhece o Gustavo, ele é natural de Salvador, graduado em Ciência da Computação, com MBAs em Gestão de Projetos, em Redes de Computadores e também em Sistema de Informações. O Gustavo atua na Gerdau desde 1999, sendo que desde abril de 2019 é o Chief Information Officer e o Chief Digital Officer do Grupo Gerdau. E a Gerdau, para quem não conhece a empresa assim em detalhes, né, além daquilo que eu já falei, ela está presente em 10 países, conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. E a maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima. 73% do aço que ela produz é feito a partir desse material. Todo ano são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. E as ações da Gerdau, elas estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madrid. Então, eu gostaria de começar o nosso papo, Gustavo, te perguntando quais foram os principais drivers que fizeram com que o grupo, né, quisesse iniciar uma jornada de transformação digital. Sérgio, excelente pergunta. Nós começamos a nossa jornada em 2014 e os principais drivers estiveram muito relacionados com o cenário de competitividade que já naquele ano nós percebíamos no nosso mercado. Então, a forte globalização, a entrada de novos competidores, a própria tecnologia trazendo vantagens competitivas, a diminuição de margens em função de todo o contexto de negócio. Então, esses foram os drivers que nos levaram a entender que, naquele momento, nós precisávamos fazer algo diferente e também, naquele momento, nos fez entender que a transformação digital seria uma alavanca para a gente capturar não só a transformação digital, mas a transformação cultural que dá suporte à transformação digital, seria necessário para a gente buscar nova captura de valor e até buscar novos patamares de resultados de negócio. Com certeza, se você não mudar a cultura, você não consegue fazer, né, uma transformação digital de fato. Né? Você acaba fazendo muita inovação, mas você não consegue criar modelos de negócio inovadores, diferenciados, né? E como é que vocês se estruturaram para isso? Do ponto de vista que você puder, assim, compartilhar com a gente, mas eu queria muito saber do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de organização da inovação, como é que ficou com TI. Se você pudesse dar uma geral para a gente, seria muito bacana. Tá, legal. Então, só pegando esse ponto da cultura, antes de falar de tecnologia, eu acho que lá naquele momento, em 14, que é 16 anos atrás, é uma jornada, eu costumo dizer que é uma jornada que não tem fim, porque novas lentes vão aparecendo, novas variáveis vão sendo incluídas, mas a gente começou entendendo que a necessidade de modernizar a nossa cultura era vital para a gente fazer transformações mais profundas na nossa maneira de operar e até mesmo trazendo maior competitividade. Então, de lá para cá, a gente veio fazendo uma série de movimentações de modernização que possibilitou criar a fundação necessária para o que a gente está vivendo hoje em termos de digitalização. Eu costumo dizer que 70%, 80% dessa transformação digital está centrada em pessoas, então na forma com que as pessoas se comportam, a forma de trabalhar. Então, hoje a gente vem
desafiando muito os times na perspectiva de maior colaboração, times multidisciplinares orientados a fluxo de valor da organização. Então, daí ratifica todo o movimento de modernização cultural que a gente viveu até então. Ou seja, criou os alicerces necessários para a gente dar novos passos em torno da transformação digital. E dessa forma a gente começou a se estruturar. Então, começamos com a cultura, o alicerce de cultura, depois nós temos 2 principais alicerces que a gente vem ao longo da jornada trabalhando, o alicerce de dados e o alicerce de tecnologia, que se pegar o meu binômio, 80% pessoas, 20% eu estou falando de tecnologia e dados, que é exatamente habilitar a organização para utilizar melhor essas capabilities. Bom, você perguntou sobre como é que a gente se estruturou. Começamos com o movimento de cultura, de lá para cá a gente fez uma série de iniciativas experimentais em torno da transformação digital, até que chegamos na construção de uma estratégia digital que compreende a conexão direta com a estratégia de negócio. Então, estabelecemos as nossas 5 principais apostas relacionadas à transformação digital que remontam à estratégia de negócio, que estão completamente conectadas à estratégia de negócio e que usam o alicerce de cultura para dar sustentação e o alicerce de tecnologia e dados para captura de valor. Então, essas 5 grandes apostas, elas estão centradas em jornada de cliente, supply chain integrado, indústria 4.0, operações digitais, raw material optimization, você mencionou do nosso tema de sucata, 73% do nosso consumo, então aqui, otimização de matérias-primas é um ponto super importante, e próxima geração de vendas, onde a gente olha também sob o ponto de vista do cliente, perspectiva em relação a toda a lógica de fazer negócio, facilidade de fazer negócios com a Gerdau. Então, essas são as grandes apostas que nós estruturamos do ponto de vista de estratégia, e em função delas, hoje nós temos todo o portfólio conectado exatamente com iniciativas que nos permitem conectar e tocar diretamente o EBITDA da Gerdau. Do lado de tecnologia, quando a gente olha o pilar de dados e tecnologia, hoje a área de tecnologia está muito organizada em uma estrutura que mantém o sustain, ou seja, mantém o core rodando, e uma estrutura focada na transformação digital. Então, hoje eu tenho o que nós chamamos de Digital Factory, que é como se fosse uma aceleradora da transformação digital dentro da Gerdau, a Digital Factory, cuja responsabilidade é exatamente habilitar novas metodologias de trabalho, trazer novo mindset, em sintonia com a área de recursos humanos, promover essa transformação de mindset na perspectiva digital, trazer novas tecnologias também, habilitando novas tecnologias em relação a dados, em relação a metodologias como DevOps, DataOps e etc. Então, a Digital Factory, ela ajuda nessa incubação e aceleração de iniciativas que estão sintonizadas com essas 5 grandes apostas estratégicas que, por consequência, estão relacionadas à nossa estratégia de negócio. A Digital Factory também atrai os novos papéis, incuba esses novos papéis ou prepara esses novos papéis, então UX, UI, Data Scientists, Data Engineers e Agile Coaches, Scrum e etc., incuba esses novos papéis, prepara esses novos papéis e ajuda na subida de times multidisciplinares que preparam ou que atacam essas apostas de negócio. Então, por exemplo, hoje na Gerdau, nós temos vários squads funcionando, vários times multidisciplinares funcionando, conectados com essas apostas e trabalhando em esteiras contínuas, usando o conceito da agilidade, com o PO do negócio dando direcionamento do ponto de vista de estratégia, e o time desenvolvendo elementos e criando em ciclos curtos, fazendo entregas em ciclos curtos, conectado com o principal OKR, que está também remetido à estratégia de negócio. Então, o core a gente mantém rodando com eficiência, então a gente mantém o sustain rodando, seguindo melhores práticas de rotina, e no que diz respeito à transformação digital, a Digital Factory faz esse papel de acelerar
tanto aqui no Brasil quanto na nossa operação nos Estados Unidos. Nós temos 2 grandes digital factories nas nossas operações, suportando as unidades de negócio nessa transformação de negócio usando o digital, não somente como elemento de tecnologia, mas usando o digital como uma mudança na forma de fazer negócios, né? A forma de operar o nosso negócio. Eu acho interessante algumas coisas que você comentou que eu queria ressaltar com o pessoal que está assistindo a gente. Acho que a primeira é que a jornada começou em 2014, pelo que você fala. Então, é muito importante deixar claro para os CIOs, CDOs e executivos que estão assistindo a gente que a verdadeira transformação digital, ela não começa de um dia para o outro, ela não demora uma semana só, e nem um semestre, né? Você tem todo um preparo de fundação, né, que demora, né? Você tem que fazer uma série de projetos estruturantes até na sua própria infraestrutura, né, para que você possa usar tecnologias digitais, mas, acima de tudo, você tem que começar a mudar a cabeça das pessoas, né? No sentido de trabalhar em equipe, em trabalhar em time, assimilar metodologias. Então, eu acho bacana o teu depoimento, porque é um depoimento que você tem que enxergar na linha do tempo. Isso não foi nenhum milagre que aconteceu ontem. Vocês fizeram 5 escolhas estratégicas que, de certo modo, refletem as possíveis estratégias digitais que tem. A minha percepção é que, obviamente, por ser a Gerdau, vocês devem estar dando uma ênfase muito grande à parte de eficiência operacional, processos, porque é uma grande área de ganho, apesar de vocês estarem trabalhando também no B2B, né, na questão da experiência do cliente, né? Mas eu acho que tem várias lições aí que você está falando, e principalmente na parte de aceleração, me lembra muito a entrevista que eu tive com o Gustavo da Vale do Rio Doce, que eles também têm 2 aceleradoras, cada uma focada em coisas diferentes, né? Uma está focada mais no processo de extração, da mineração em si, da engenharia, e a outra está mais focada nos aspectos, sei lá, de data science, o X, né? Então, as grandes empresas, elas têm essa possibilidade de separar, né? Uma coisa que eu ia te perguntar dentro ainda disso era o seguinte: inovação aberta, como é que está isso aí com você? Está dentro dessa aceleradora, dessa factory? Inovação como conceito e filosofia está cross organização, e naturalmente a Digital Factory também tem isso como mindset e como elemento cross em termos de desenvolvimento de produtos digitais ou novas implementações e assim por diante, conexões com startups, etc. E estruturalmente, a Gerdau, até em função da nossa jornada de inovação, a Gerdau, há alguns meses atrás, anunciou a criação de uma divisão de negócio que nós chamamos de Gerdau Next, focada exatamente em inovação e novos negócios, cujo objetivo é trazer diversificação para o negócio Gerdau em torno do core, através de conexão com startups, através de novos negócios, seja deals com startup, ou seja, acelerando startups, ou até mesmo através de spin-offs de organizações ou de ideias que surjam na empresa mãe, na própria Gerdau. Então, de lá para cá, a gente criou a Gerdau Next nesses últimos meses. Também lançamos recentemente a nossa Ventures Gerdau, que é um braço de inovação na Gerdau Next, cujo objetivo é acelerar startups em função de teses específicas de negócio que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, o primeiro batch de startups foi voltado para a Construtec, então nós aceleramos, nós selecionamos de um pool de muitas boas startups, um grupo de startups para ser acelerada com a nossa mentoria, então isso através da Venture Gerdau. Também dentro do contexto da Venture, da Gerdau Next, nós temos um fundo de investimento, onde investimos em startups aqui no Brasil e fora do Brasil, isso corroborando com a jornada de inovação, e a gente também está fazendo spin-offs de ideias que foram oriundas da própria Gerdau. Então, quer dizer, nessa jornada de 14 para cá, nós preparamos o elemento cultura, mindset, tomada de risco, cultura de experimentação, o uso da inovação como vantagem competitiva. A gente veio aprendendo de lá para cá, fizemos uma série de experimentos e MVPs, como, por exemplo, em 18,
nós criamos o nosso office no Vale. Eu tive a felicidade de fazer parte da abertura desse office lá, fui desbravar o Silicon Valley aí com a bandeira Gerdau, e justamente com a filosofia de que o objetivo inicial era networking com o ecossistema do Vale, contato com as startups, levar as principais teses de negócio para conectar com eventuais oportunidades que estavam sendo vistas no ecossistema. Então, nós montamos esse office hoje faz parte da Gerdau Next, como mais um braço onde a gente pode fazer scouting, conexões com o mundo das startups, no principal polo de inovação do mundo, né? Que é o Silicon Valley. Então, inovação está cross, embora agora a gente tenha uma BU específica que é como é que a gente captura valor de forma significativa para negócio. Então nós temos uma BU vocacionada nisso, embora seja um trabalho colaborativo em todas as áreas da Gerdau, a gente vem usando essa filosofia para desenvolver a nossa jornada, seja na empresa mãe, Gerdau, ou na empresa principal, ou nas empresas adjacentes que a gente vem experimentando ou que a gente vai experimentar aí no futuro, tá? É você utilizar basicamente aquilo que a Gerdau tem de melhor, né, que é o conhecimento, essa visão inovadora, né, e aí tentar ver como usar, como orquestrar esse ecossistema aí com ideias e projetos, empreendimentos diferentes, né. Isso está me lembrando também muito a entrevista que eu tive com algumas empresas de construção que estão seguindo um caminho complementar ao de vocês. Eles devem estar sendo parceiros de vocês, né. Tive conversando com a MRV, com o OR, Queiroz Galvão, Tecnisa, né, e eu sei que muitas empresas de construção elas fazem parcerias com a Gerdau e com outras empresas químicas, inclusive, para desenvolver materiais específicos para construção, né? Então, tem uma questão de parceria muito interessante aí, de inovação aberta, né? Agora, se tem... Desculpa, só um complemento. Eu acho que dentro dessa máxima da inovação, a construção do ecossistema faz todo sentido, e o que, só reforçando o que você está trazendo da colaboração, existe colaboração em todo o ecossistema em prol de você extrair maior valor, você gerar maior valor para o cliente. Então, sem dúvida, no conceito de inovação aberta, a gente se beneficia de uma série de parcerias e players que a gente tem no segmento como um todo, tá? Sim, com certeza. Acho que isso é uma das coisas mais bacanas que tem na transformação digital, e que não diz respeito só à inovação pontual, ao uso pontual de uma nova tecnologia, né? Uma forma de você pensar diferente de como atender esse cliente final. Do ponto de vista de desafio, né? Quais são os principais desafios que vocês se enfrentaram ou têm enfrentado, né? Para poder chegar do outro lado dessa jornada? Sérgio, eu acho que o principal desafio, quando a gente pega, rememorando aí a questão do binômio que eu coloquei, 80% pessoas e 20% tecnologia e dados, no elemento pessoas, a mudança de mindset é um desafio. Na verdade, o aprender, desaprender, reaprender, que inclusive é um princípio Gerdau, hoje um dos nossos princípios é o aprender, desaprender, reaprender. É bem difícil você desconstruir e você reconstruir um novo mindset, uma nova forma de trabalhar ou novos olhares com relação a coisas que historicamente sempre foi feito daquela forma e de alguma maneira trouxe valor até aqui. Então, é um comportamento super difícil de você implementar e é uma jornada contínua. Então, eu diria que desafio de transformação de mindset, são contínuos estímulos e principalmente a lógica da liderança como role model, a liderança como modelo nesse tipo de mudança de comportamento. Então, é crucial que a liderança dê o exemplo para que a transformação aconteça de fato. O segundo desafio é quando a gente olha a jornada data-driven, numa organização como a nossa, é um desafio você, de fato, uma vez criada a fundação do ponto de vista tecnológico, você começar a extrair valor de forma significativa em relação
ao dado propriamente dito. A gente tem tido fantásticos avanços no uso de dados, mas ainda assim eu digo que é um desafio, porque a sensação é que a gente pode tirar muito mais dessa variável, ou seja, e também gira em torno de pessoas. Você fazer a pergunta certa para o dado, você não enviesar a tua análise com relação ao que o dado está querendo te dizer, você você desconsiderar, ou no final você desconstruir a lógica de que as verdades absolutas, porque sempre foi assim, o resultado sempre foi esse, o melhor número histórico sempre foi esse, quer dizer, você genuinamente usar o que o dado está te dizendo, essa desconstrução e construção para uma jornada data-driven é um desafio importante e é um desafio que a gente está trilhando ele já novamente, assim como eu mencionei do ponto de vista de mindset digital, eu falo do mindset data-driven, que é um desafio constante. Não menos importante, conectado a tudo isso, tem a perspectiva customer-centric também, você mencionou a nossa organização como uma B2B, mas cada vez mais nós temos um posicionamento também B2BC, ou seja, também focado lá na última milha, no consumidor, entendendo e provendo serviços e negócios que possam atender o nosso cliente de uma maneira melhor. Então, historicamente, indústrias de base estão muito focadas ou estiveram muito focadas numa perspectiva de eficiência operacional, no mundo industrial, eu costumo dizer que é do muro para dentro, e hoje o desafio, de fato, é começar a trilhar esse muro para fora, numa perspectiva B2BC, e aí você também gira em torno de mudança de mindset, até na forma como você conduz o negócio, na forma como você se conecta com o cliente lá na ponta, como você coleta insights do cliente, de aprimoramentos que podem ser feitos, e daí a tecnologia é uma baita de uma aliada, é uma baita alavanca, e a gente pode usar isso como vantagem competitiva no momento que o mindset está bem setado nesse sentido. Então, acho que em resumo, são três grandes desafios. Eu mencionei o data-driven, eu mencionei customer-centric, e eu mencionei também a questão da gente ter toda esse aprender, desaprender, reaprender por parte da própria liderança, sendo modelo para a organização em termos do mindset. Tá? Sem dúvida. E o que você pode compartilhar com a gente com relação aos resultados que vocês obtiveram até agora? Olha, em termos de resultados, eu posso compartilhar assim, do ponto de vista, pegando as 5 apostas que a gente vem trabalhando, cliente, indústria 4.0, supply chain integrado, como eu mencionei no início. Em relação a clientes, nós escalamos muito os nossos canais digitais, o que nos aproxima dos nossos clientes em termos de engajamento, em termos de modelo de negócio. Então, nós temos vários canais digitais colocados à disposição do cliente, e isso significa que a geração de valor através dessa nova modalidade de fazer negócio. Então, se a gente olha, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo, um período mais remoto, vamos dizer assim, em função de toda essa pandemia, a gente vê muitos segmentos onde mais de 50% dos clientes já passam através dos canais digitais, gerando valor através dos canais digitais. Então, isso é muito importante para a gente, o que remonta, no final, a geração de EBITDA, geração de resultado financeiro para a organização de maneira em geral. Quando a gente olha indústria 4.0, a gente também tem métricas bastante bem sucedidas no que diz respeito à redução de downtime de equipamentos críticos, em função de uso de IoT, por exemplo, em ativos críticos, nos dando predição e monitoramento, em muitos casos até prescrição na forma como os equipamentos se comportam. A gente sai de uma manutenção baseada na programação e vai para uma manutenção baseada na condição. Então a gente tem resultados bastante bem avançados com relação a esse contexto, o que no final do dia diminui o nosso custo de manufatura, porque você diminui o downtime de determinados ativos críticos e, consequentemente, você reduz o teu custo de operação,
e também uma série de modelos que nós colocamos em produção. Por exemplo, quando a gente olha os nossos fornos de aciaria, nós usamos modelo com inteligência artificial que nos permite colocar a combinação certa de insumos, ligas, consumíveis de uma maneira em geral, o que também traz a competitividade no que diz respeito ao custo de manufatura, né, porque você tem maior eficiência no custo de manufatura. Então, em linhas gerais, todas essas métricas elas remontam ou trazem ou estão bem conectadas com o EBITDA da Gerdau, onde por trás a gente já tem um coeficiente bastante importante aí da influência dessa transformação digital que a gente está vivendo. Isso é bacana porque são iniciativas que têm resultado direto, né, do bottom line da empresa, né, então isso reforça de uma maneira virtuosa, né, o uso da tecnologia e desse mindset digital, né, que vale a pena mudar, vale a pena investir, né. E que lições você acha que seria interessante compartilhar com a gente nessa jornada digital que vocês estão empreendendo aí? Sérgio, primeiro assim, eu acho que pegando essa última fala que você reforçou a questão da conexão com o bottom line, é super importante que a transformação digital tenha conexão com o negócio. Então a gente aprendeu que não dá para ser um movimento somente bottom-up. O bottom-up, até na perspectiva da inovação, você estimular com que as pessoas tragam ideias e boas sugestões, isso é super importante, mas no final do dia não é o que vira o ponteiro. Você de fato precisa ter um movimento top-down, a organização precisa entender quais são as principais apostas estratégicas, seja olhando para as suas eficiências e explorando-as, ou seja, de fato, apostando em moonshots, apostando num futuro, e experimentando esse futuro, tomando risco e implementando uma cultura de experimentação que permita a gente capturar resultados. Então, o primeiro aprendizado não dá para ser só bottom-up, tem que ser top-down, e precisa estar muito conectado com a estratégia, porque com o passar do tempo, se você não tem essa conexão forte com a estratégia, o que acontece no final do dia é que você começa a se frustrar porque o resultado não vem. Você começa a ver resultados muito marginais. É aquela história assim, bom, eu vou usar óculos de realidade virtual para dar treinamento. Legal, é muito bom ter, acho que é super importante, não estou dizendo que não tem que ter, mas o quanto disso eu conecto com a minha estratégia de negócio, com a minha estratégia com a minha captura de valor. Então tem que ter um balanço dessas iniciativas entre captura de valor e transformação de fato, o legado da transformação que você quer deixar para a organização. Um segundo ponto que eu acho super importante, eu acabei mencionando aqui, nós aprendemos que, de certa forma, a gente está num movimento virtuoso de transformação muito suportado pela transformação cultural. Então, investir tempo na transformação cultural, isso é subsídio necessário para que a gente consiga ter uma transformação digital com o devido scale-up, que a gente consiga fazer com a robustez necessária para que o scale-up aconteça. Senão, você vai ter voos muito rasos, ou seja, você de fato não vai fazer transformações tão profundas, porque no final do dia vai estar sempre a empresa tradicional tentando te puxar para o mundo tradicional. Então é você desconstruir e construir uma organização com um mindset conectado com o mundo atual, e aí, parafraseando o mundo digital, que no final do dia é o mundo mais conectado, com uma diversidade de tecnologia, com a diversidade de conhecimento que a gente tem, mais diverso, com mais criatividade, com pessoas com novos soft skills e novos hard skills. Então, é tudo isso junto e misturado, essa é a transformação. Então, eu diria que lição aprendida, investir em cultura, investir em mindset é super importante. Daí tem um desdobramento que é importante da liderança como modelo, preparando essa média liderança e fazendo com que toda a organização ela gire em torno dessa transformação muito alinhada ao propósito de deixar um legado não só de captura de valor, mas um legado para o entorno onde a gente está inserido também. Então, eu diria que são duas cruciais lições aprendidas e, claro,
Tem outras intermediárias em torno desses dois grandes tópicos que eu costumo sempre reforçar, que é: experimentem, tomar risco. Embora isso não seja fácil, eu reconheço, e nós vivemos isso na Gerdau, e eu digo, é um contínuo aprendizado, cultura de experimentação, cultura de tomada de risco, a mentalidade empreendedora que você precisa imprimir, novamente volta na história do mindset. Tudo isso são comportamentos. Você mencionou a inovação aberta, ou seja, a capacidade de enxergar, de pensar fora da caixa, de você dar saltos e experimentar moonshots, você fazer saltos em torno do teu core business e você, de fato, experimentar iniciativas cada vez mais disruptivas. Tudo isso gira em torno da capacidade das pessoas de enxergarem além do que elas estão, de fato, acostumadas a fazer no dia a dia. Então são outros aprendizados que a gente tem, lições que a gente tem aí em função da nossa jornada, tá? Tá ótimo. Gustavo, chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Eu queria te agradecer imensamente aí esses detalhes todos que você trouxe, essa experiência super bacana de um grupo aí nacional que enche a gente de orgulho e também de admiração. Queria saber se você tem alguma coisa final que você gostaria de acrescentar. Não, Sérgio, foi um prazer colaborar com vocês aqui, tá? Como eu falei, essa é uma jornada sem fim. A gente tem, a cada dia são novas variáveis que entram nesse contexto e que a gente precisa discutir. O fundamental é a gente ter vontade de conduzir essa transformação, e na Gerdau isso está muito alinhado com nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, os nossos princípios, como eu mencionei, o aprender, desaprender e reaprender, é essencial para a gente, de fato, construir uma organização cada vez mais digital. A Gerdau agora, no próximo janeiro de 21, está completando 120 anos, e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte de uma organização que tem essa chama empreendedora na sua essência, e não é à toa nessa fase digital, a gente também está imprimindo muito dessa chama empreendedora e muito dessa capacidade de fazer com que as pessoas empoderadas transformem esse futuro que a gente quer construir, que a gente já está construindo nesse momento. Então agradeço novamente aí o bate-papo e fico à disposição. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Para quem assistiu a gente, não esqueçam de assinar o canal, dar o seu like, deixem seus comentários também aqui, que é muito importante. E até o nosso próximo vídeo aí. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.